livro de Apocalipse. Você quer saudar? Livro da Revelação. Livro da Revelação. A graça e a paz do Senhor a todos que estão aqui conosco, tanto pelo Instagram como pelo YouTube, né? Nós estamos nas duas plataformas aí. E se você está nos acompanhando e quer também fazer alguma pergunta referente ao estudo, você pode enviar para nós e nós vamos responder à medida do nosso conhecimento da palavra de Deus. E teremos o maior prazer em responder as suas questões, as suas perguntas, como também ouvir as contribuições de vocês. Estejam participando, muito importante para nós. Isso. Pode perguntar, eu vou fazer o estudo e as perguntas ela responde. Muito bem. Quero incentivar você a compartilhar mais uma vez essa transmissão ao vivo. Você pode compartilhar agora, tanto no YouTube quanto no Instagram. Você pode fazer esse compartilhamento com seus amigos, com a sua família, aqueles que têm alguma curiosidade, porque na verdade o livro de Apocalipse ele chama muito a atenção pela curiosidade, mas o nosso foco e o foco da palavra não é saciar a curiosidade, mas a gente desperta a curiosidade, a pessoa vem, ela vai ouvir o que na verdade nós queremos falar e o que realmente o livro do Apocalipse quer falar. Ele quer falar a respeito da nossa vida, da preparação da igreja para o grande dia. Enquanto esperamos, o que nós devemos fazer? Porque depois que o Senhor voltar, está tudo tranquilo, está resolvido. Já estaremos lá com Ele, não tem mais o que se preocupar. O negócio é antes. Então, o livro de Apocalipse foi feito para isso. E foi feito para momentos como esse, né? Para um momento exatamente de grande tribulação que a igreja vivia, de muita perseguição, de muitos problemas, né? De muitas aflições. E ele vem como um livro para trazer esperança, para acender a fé da igreja, para avivar a fé da igreja, né? Foi um livro que trouxe alegria, que trouxe consolo, trouxe contentamento, paz e esperança para a igreja. Naqueles dias, quando ele foi escrito e foi lido pela primeira vez, e continua inspirando e alegrando, dando esperança à igreja até hoje. Verdade, isso é tão importante porque é exatamente como nós vamos encerrar o estudo hoje, né? Falando da preparação da igreja e de realmente quem nós temos sido, né? E é um livro de esperança, não é livro de curiosidade, nem livro de medo. Tem gente que tem medo também. Não, é livro de esperança para nós, né? Também, se você está acompanhando no YouTube, quero incentivar você a se inscrever no nosso canal, né? Isso vai ajudar a igreja. Então, você está por aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, e isso vai ajudar também a Igreja Cristã Renovo a divulgar a palavra de Deus por onde nós pudermos. Todos os meios possíveis estaremos divulgando a palavra do Senhor. Amém. Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Na semana passada nós fizemos uma introdução e falamos uma panorâmica, né, uma visão panorâmica do que é o livro do Apocalipse, o que ele fala. Hoje nós vamos realmente entrar no texto, começar a entrar no texto. E nós lemos do versículo 1 ao 3 na semana passada, mas hoje vamos reler esses versículos e avançar até o versículo 8. Como você vê, nós não temos pressa nenhuma de terminar o livro de Apocalipse. Nós vamos estudar devagarzinho cada parte dele, a fim de que possamos compreender o que dizem as Escrituras, o que diz a palavra de Deus para nós, tá? Então, sem pressa. Outra coisa, 3 detalhes, né? Sem pressa. Segundo, o livro de Apocalipse usa uma linguagem simbólica, altamente simbólica. O livro de Apocalipse jamais deve ser interpretado ao pé da letra, né? E a terceira, já foi falado, o livro de Apocalipse é prático, é para a igreja hoje, é para trazer esperança e orientação para nós, assim como toda a palavra de Deus. Muito bem. Apocalipse 1.
Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Amém. Então diz assim, primeira coisa, é o único livro da Bíblia que enuncia uma bem-aventurança para aquele que ouve, que lê e obedece às suas palavras. Versículo 3, né? Então no capítulo 1, versículo 3, você vê o seguinte: nenhum outro livro da Bíblia ele começa dizendo assim, ó, quem lê esse livro é abençoado, quem ouve, quem lê e quem obedece. Nós sabemos que é abençoado, né? Mas esse é o único livro que deixa claro isso, que diz isso claramente para as pessoas que leem, né? Então, você vê como é interessante a ênfase da palavra de Deus, né? Ela já chega fazendo isso, por quê? Porque Deus sabia, entre outras coisas, de todas as coisas, que muita gente iria ler esse livro pensando em descobrir o futuro, curiosidades, né, do que está por vir. Pensando em desgraça, né? Normalmente, quando está acontecendo o começo de uma desgraça, né, aí o pessoal corre que nem se compara esse momento que a gente está vivendo com aquilo que ainda pode vir, que ainda vai vir, que está previsto no livro de Apocalipse, né? Então, mas ele já vai começando assim, dizendo que é um livro que abençoa a quem ouve, a quem lê e quem obedece às suas palavras. Então, também significa que neste livro existe algo para ser ouvido, existe algo para ser lido e principalmente existem orientações para serem obedecidas, né? Para serem atendidas. Então, existem orientações aqui colocadas pela palavra de Deus para nós, né? Então, segundo aspecto aqui para a gente ver nesse primeiro capítulo, nesse primeiro trecho aqui, nesses 8 versículos. O versículo 4 mostra claramente para quem foi escrito o livro de Apocalipse, né? Ele foi destinado às 7 igrejas da Ásia, mais precisamente aquela região ali da Turquia hoje, que é a Eurásia, né? Chamado hoje, assim, aquela parte que pega Europa e Ásia, né? Muito bem, já temos áudio. YouTube retornou. YouTube retornou, pessoal. Vamos para lá. Olha, no YouTube você pode acompanhar os slides, né? Que estão sendo disponibilizados. Então, se está ok, está no microfone ou está no ambiente? Está no microfone. No microfone. Então, o som deve estar muito bom, perfeito. E você também vai poder acompanhar os slides. Então, dá uma olhada lá, que você não vai perder não.
Ok, maravilha. Então, ele foi. Por que eu enfatizo isso? Falei na semana passada, estou falando de novo, dessas 7 igrejas, que eram igrejas que realmente existiam. Porque existe uma corrente de pensamento, né, teológico que acredita que o livro do Apocalipse, as 7 igrejas, representam 7 épocas da igreja, da história da igreja. E na verdade aquelas 7 igrejas realmente existiam. E realmente aqueles problemas relatados ali em Apocalipse, que nós vamos estudar todos eles, realmente existiam naquelas igrejas. E aquelas igrejas, de uma certa forma, elas representam a totalidade da igreja. Ou já vou dar um spoiler do que nós vamos falar aqui sobre o número 7. O número 7 vai aparecer muitas vezes nesse começo aqui e no livro de Apocalipse, né? Então, 7 igrejas que representam toda a igreja, mas não etapas da história da igreja. Porque a forma de agir delas, daquelas igrejas, elas aparecem em toda a história da igreja, em várias igrejas. Hoje mesmo, nós vamos ter igrejas que são muito parecidas com Laodiceia, outras que são muito parecidas com Filadélfia, quem dera, outras muito parecidas com Esmirna, e por aí vai. Mas hoje, ao mesmo tempo, aquelas igrejas representam a igreja do Senhor e os problemas que acontecem por causa das limitações dos homens, conforme conversamos hoje na oração do meio-dia, né? Falamos um pouco sobre isso. Porque a natureza humana é a mesma, né? Os homens mudam, as eras mudam, mas na verdade a natureza humana, manifestada nas suas várias limitações e pecados, vamos dizer assim, eles são os mesmos. Né? É verdade. Desde o início da humanidade. Né? Desde o início, né? E por aí vai. Então os problemas vão aparecer muito parecidos, né? A gente pensa que esse problema nunca ninguém vivenciou, como já há muito tempo já foi vivenciado por muita gente, né? É à toa que os antigos chamavam os pecados capitais, né? Esses pecados que geravam os outros, né? Raízes, né? Pecados raízes. Pecado raiz. Pecado raiz, né? Pecado Nutella, não. Muito bem, então, terrível isso. Muito bem. Mas o engraçado sobre isso, um dia desse eu estava vendo algumas descobertas, né, teológicas, que às vezes o pessoal descobre uma coisa na Bíblia, assim, puxa, ninguém tinha visto isso na Bíblia, né? Aí a gente vai olhar um pouco da história da igreja. Lá atrás já apareceu gente que tinha descoberto a mesma coisa e que foram repreendidos e refutados pelos pais da igreja, pelos primeiros bispos, por aqueles que lideravam a igreja naquela época e até mesmo mais anteriormente pelos próprios apóstolos. Então são são heresias cíclicas, né, que aparecem, problemas cíclicos que aparecem na igreja de vez em quando. E que a gente pensa que é novidade, e a pessoa que está falando, inventando, pensa que está inventando alguma coisa, mas na verdade já passou aquilo em algum momento da história da igreja. Terceiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui. Os números têm um significado especial no livro de Apocalipse. Como o livro tem uma linguagem simbólica, os números simbolizam muita coisa. Nem todos os números nós vamos ter as respostas, né? Então já vá sabendo, você que vai fazer perguntas para nós, que nós temos, eu pelo menos fico muito à vontade quando eu não sei de uma coisa e eu digo que não sei. E tem coisas que nós não vamos saber. Tem coisas no livro de Apocalipse, Rosana, que existem 2, 3 correntes teológicas e que pensam diferente. Algumas delas, como é o caso dessa, das 7 igrejas, nós temos uma posição firme, sabemos claramente o que a Bíblia está dizendo. Outras, eu não ousaria tomar partido por um posicionamento em si. Então eu prefiro trazer para vocês, dizer, olha, tem gente que pensa assim, do tipo X,
Tem gente que pensa Y e tem gente que pensa Z. E se você pensar X, Y ou Z, não vai fazer a menor diferença para a sua vida ou para a sua salvação. Então, fica à vontade, porque nós não vamos saber, só vamos saber quando acontecer realmente algumas coisas. Outras não, outras dá para a gente ter bem clareza e certeza, né? Então, nós não vamos brigar por isso, nem por nada aqui no livro de Apocalipse. Muito bem. O primeiro desses números que aparece aqui é o 7. O 7 é chamado de número da perfeição, né? Número da perfeição. E ele simboliza de Deus, né? É o número de Deus, né? Que indicação nós temos que esse é o número de Deus? O judaísmo ele tem essa relação com os números, né? Há muito tempo. E começa lá no Gênesis. Pronto. Quando você tem que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Então esse é o dia do Senhor. É o dia de Deus, né? O dia do Senhor é o dia por excelência que representa o Senhor, o 7, né? O 7º dia, né? Como o 6, que foi o dia que o homem foi criado, então representa o homem. O 6 é o número de homem, a Bíblia, né? Na linguagem profética, né? Na linguagem profética. Interessantíssimo, maravilha, né? Então, o número 7, ele vai simbolizar perfeição, inteireza, significados. Só para a gente completar a compreensão de que não é aquela simplesmente perfeição de ser perfeito, de não ter defeito, né? Também, mas é no sentido de ser muito mais do que ser completo, pleno, inteiro. Tá? Então, é um ciclo inteiro. 7 dias, completa uma semana inteira. Né? Então, por isso que nós vamos ver 7 aqui... semanas de Daniel, né? 7 semanas de Daniel. Então, cada vez que nós falarmos 7, aqui vai falar de algo pleno, completo, um ciclo fechado, um tempo fechado. Né? E aí nós vamos ver, primeiro, existe aqui uma mensagem, é citada nos capítulos 2 e no capítulo 3, há 7 mensagens às 7 igrejas. Eu já adiantei esse ponto aqui, mas vou repetir. Essas 7 igrejas representam a plenitude da história da igreja. Toda a igreja. Não representa etapas da igreja, como se a gente pudesse dizer assim, a igreja do primeiro século era a igreja X, e a última igreja que o Senhor vem buscar é a igreja Y. Né? Não é assim, mas que aquelas 7 igrejas, elas representam plenamente a igreja do Senhor. Em todos os tempos. Em todos os tempos e agora. Em todos os lugares. Exatamente. Em todos os tempos e em todos os lugares. Nós vamos falar também dos 7 selos, né? Que vão estar do capítulo 6, né? Até o capítulo 8, as 7 trombetas no capítulo 8, as 7 taças no capítulo 15, né? Então, todas essas 7 coisas, né, vão falar de algo pleno, seja da ira de Deus, seja dos movimentos, do que vai estar acontecendo, né? Seja dos propósitos do Senhor, ou no caso das igrejas, da sua igreja ao longo do tempo. Outras referências, né, também... Então quer dizer que toda vez que aparece no 7, o número 7, ele está falando de algo completo, né? Ou se referindo ao próprio Deus, isso, a Cristo, né? Via de regra, né, o número 7 sempre vai representar algo completo. Um ciclo completo de tempo, ou a plenitude de algo. Muito bem. E nós também vamos ver como 7 coisas, outras referências, como por exemplo, os 7 atributos de louvor que são conferidos ao Cordeiro que foi morto. Nós vamos estudar isso também, né? Versículo muito lindo. Lindo, né? Os 7 atributos, né?
que eu não vou usar dizer agora, né? Mas e digno é o Cordeiro de receber, né? Glória, honra, força, vai lá, são 7, né? São 7. 7 estrelas, fala de 7 chifres, de 7 olhos do Cordeiro. Então, o Cordeiro com 7 olhos, que coisa, que a normalidade seria essa, né? Nenhuma, é uma visão perfeita. Uma visão perfeita, olha aí, já captou a mensagem, né? É tudo que é perfeito. Então, quando ele diz o Cordeiro tem 7 olhos, ele está dizendo o Cordeiro vê tudo, ele tem uma visão perfeita, clara de todas as coisas. Você está compreendendo aí do outro lado? Aí na sua casa? Está entendendo o que a gente está falando? Vai colocando aí. Se você já está vendo gravado, deixa nos comentários, a gente responde também depois, tá? Muito bem. Entre outras coisas que vão aparecer aqui no número 7. 4. Nos versículos 4 a 6 aqui de Apocalipse 1, nós notamos na saudação que ele está fazendo a referência à Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Primeiro, o Deus Criador, que ele se refere com aquele que era, que é e que há de vir. Então ele vai fazer essa referência. Você entenda que essas coisas não estão em vão. O livro de Apocalipse, ele com toda a escritura, cada vírgula está no lugar certo. Nada é colocado em vão aqui. Então, quando ele diz aqui, quando ele está mostrando isso, ele está falando de Deus de forma inteira, da Trindade, né? Ele poderia falar só de Jesus, mas se ele falasse só de Jesus, poderia dar a entender que era só Jesus que estava lá no céu nos esperando, né? Então ele vai apresentar a Trindade. Quando ele fala do Deus Criador, né, do Pai, ele diz aquele que era, que é e que há de vir, né? Tem outra referência aí no próprio versículo, né? Porque ele fala do seu trono, né? E o trono é sempre referência a Deus Pai, Deus né? Pai, exatamente. O Filho estaria à direita do trono, né? Exatamente. Ele se refere àquele que está no trono, está se referindo ao Criador, Isso. ao Pai. Isso, que é um Deus só, né? Mas ele faz a ênfase à pessoa, né? Uma das pessoas da Trindade, né? Ele fala aqui, também nesses versículos, ele se refere aos 7 espíritos, que simbolizam o quê? A plenitude do Espírito Santo, né? Então, 7 espíritos, não quer dizer que são 7 espíritos santos diferentes, né? Mas quer dizer exatamente que é a plenitude, uma visão completa do Espírito Santo, pleno, que é dado à igreja, que age na igreja até a volta de Jesus. O Espírito Santo é a pessoa de Deus que age hoje na igreja, que está conosco, presente. E ele está aqui preparando a igreja para apresentá-la ao noivo. Ele tem a função de preparação da igreja, e de cuidado. É o Consolador que está conosco todos os dias até a vinda do Senhor. E é o selo, né? É o selo que garante que nós vamos chegar lá. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Então, os 7 espíritos simbolizam a plenitude do Espírito. Então, eu ficava muito tempo, antes de ter estudado Apocalipse, eu ficava pensando, que negócio de 7 espíritos, o que é isso, né? Parece negócio de gato, 7 vidas, o que é isso? Não entendia, né? Então, é simplesmente uma visão profética e uma linguagem em código, né? Então, na verdade, ele não está falando de 7 espíritos separados, é um espírito só, mas que é pleno. Por isso, quando 7. você entende o código, né, o que é que o 7 simboliza, toda a vida que você vê no Apocalipse ou em qualquer livro profético, né, aparecer o número 7, você vai entender o que ele está transmitindo através daquele número, né? Não o número em si, mas é o conceito, né? É o conceito do completo, do pleno.
verdade. E nesses 3 versículos, interessante, simplesmente no versículo, aliás, 4, 5 e 6, né? Versículo 4, 5 e 6. É muito rico, dava para a gente fazer um mês de pregação só sobre esses 3 versículos, né? Porque aí ele fala do Pai, do Espírito e agora de Jesus Cristo, né? Onde ele diz, ele dá 3 atributos de Jesus Cristo, né? Que é Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Eita Jesus, que maravilha, né? Então, quando ele apresenta Jesus como a testemunha fiel, testemunha o que é essa função de testemunha? Qual é a função de uma testemunha? É relatar, né? Algo que ele viu, algo que ele presenciou. que ele presenciou, né? E que ele pode dizer, olha, eu testemunhei. Eu estava presente. Desses fatos, né? Então, Jesus é a testemunha fiel de quê? De que ele nos encontrou lá na cruz do Calvário. Que ele olha para nós e diz assim, Pai, esses aqui eu testemunho a favor deles, porque eles foram lavados no meu sangue lá na cruz. Por isso estão aqui. Né? Então ele é testemunha fiel, assim como ele também é testemunha fiel de Deus para nós, do Pai para nós. Aquilo quem vê o Pai, vê o Filho, quem vê o Filho, vê o Pai, né? E ele nos mostra a glória de Deus. Então ele é a testemunha fiel, porque ele é exatamente o mediador entre Deus e os homens. Ele é Jesus Cristo, o homem. Então, essa coisa, a testemunha, ela tem a função de trazer uma realidade à autoridade, né? Então ele fica entre, a testemunha, ela fica ali entre o réu e o juiz, né? E ela relata aquilo que viu. Então Jesus ele está exatamente nessa posição entre os réus, somos nós, e o juiz, né? Ele tem outras posições, graças a Deus, viu? Inclusive de advogado. Mas ele é a testemunha fiel. Ele é o primogênito dentre os mortos, né? O primeiro a vir dentre os mortos, o primeiro ressuscitado, né? De verdade, para sempre. Porque aquela ressurreição do corpo, por exemplo, de Lázaro, ele voltou a morrer. Mas ressuscitado para sempre, ele é o primogênito que veio à vida. E todos nós ressuscitaremos, né? Os que morrermos, seremos ressuscitados. Os que não morrermos, receberemos um corpo glorificado e viveremos com o Senhor para sempre. Então ele é o primogênito entre todos nós. E é o soberano dos reis da terra. Graças a Deus. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E esse título de soberano dos reis da terra, ele aparece essa única vez na Bíblia, né? Única vez. Interessante. É a única vez em que ele aparece como soberano. Não, o Rei dos Reis existe em outras, mas o soberano dos reis da terra. Mostra a situação, vamos dizer assim, de sujeição a que todos os poderosos da terra se encontram em relação a Cristo. Quer dizer, Ele é o Senhor, é o grande Senhor da terra. Não, nenhum homem, né, se compararia a Ele. Ele tem o governo da terra, da história. É verdade. Amém. É isso mesmo. Muito bem. 5, número 5, quinto ponto. O versículo 6 fala sobre o nosso papel dentro da grande história. Ou seja, nós fomos feitos reino e sacerdotes para servir a Deus. Então ele apresenta e fala de Deus e agora fala de nós, a igreja, né? Nós somos reino e sacerdotes. Muita gente confunde aqui que nós somos reis e sacerdotes. Claro que a Bíblia diz que nós reinaremos sobre a terra, é evidente, mas aqui não diz isso, diz reino, né? E reino significa o seguinte: nós somos vassalos, nós somos
do reino de Deus. Ele é o rei e nós somos súditos dele, né? E vivemos nesse reino, um reino que tem sua própria lei, suas próprias regras, um reino onde tem sua própria dinâmica, que é totalmente divergente da dinâmica das regras do mundo. Não estou falando nem das leis humanas, né, que muitas vezes trazem injustiça e outras trazem a justiça de Deus. Na lei humana, nossas constituições, as nossas leis ordinárias. Mas a dinâmica do reino de Deus é diferente da dinâmica do mundo, né? Do reino do mundo, desse reino natural que o homem construiu junto com o diabo junto com o homem, não sei, mas fizeram uma injustiça enorme, né? Uma injustiça crônica colocada nesta terra e que só Jesus poderá e vai consertar esse negócio e reinará sobre a terra. Ele estando reinando, nós sendo o seu reino, vamos trabalhar com ele para o desenvolvimento da justiça de Deus, do reino de Deus nesta terra. E isso não é necessário se esperar, claro que plenamente só quando ele voltar. Mas hoje mesmo nós já podemos e devemos viver o reino e viver no reino de Deus, ou seja, na dinâmica do reino de Deus, nas leis do reino de Deus, na forma de agir do reino de Deus. E também somos sacerdotes. E o que é a função? Qual é a função do sacerdote? Você sabe? Qual é a posição do sacerdote? Eu vou dizer que é a mesma coisa que o outro você falou, que o sacerdote é ficar entre Deus e o homem. Opa! Sim. Né? Mas qual é a linha que ele faz? É de Deus para o homem ou do homem para Deus? Eu acho que é do homem para Deus. É do homem para Deus, né? O profeta, né, ele tem mais a função de trazer de Deus para o homem, né? A palavra de Deus, ele profere a palavra de Deus. Mas o sacerdote, a função principal dele é apresentar a Deus, né? A intercessão pelos homens. Essa é a principal função sacerdotal, né? Servir a Deus. Então, nós somos feitos reino e sacerdotes para servir a Deus. Que coisa linda! Esse que é o que eu acho maravilhoso desses versículos é que ele apresenta a Deus como o grande construtor de tudo que nós entendemos, né? Ele coloca Deus no princípio e no fim de todas as coisas. E no meio é o que está acontecendo, é a história humana, né? Mas a gente sempre, o homem se achava, né, como crianças que se acham o centro da atenção. Quando você é criança, numa casa, você acha que o mundo gira em seu redor, né? A criancinha pequenininha, ela acha que está todo mundo orbitando assim em redor dela e fazendo as vontades dela. Então a gente, como crianças espirituais, o ser humano acha que é o centro do universo, é o centro da história, né? Que tudo que acontece é por causa dele, que eu existo, eu venho à existência para ser feliz, para construir a minha história, quando na verdade nós fazemos parte, olha só que interessante, de uma grande história, de um projeto que começou desde a eternidade e vai de eternidade a eternidade. E nós somos um pinguinho de nada dentro dessa grande história. E nós não somos os protagonistas, cá para nós, né? Nós não somos os protagonistas dessa história, nós somos simplesmente coadjuvantes. Estamos com uma função de quê? De viver para Ele, de sermos reino dele, de sermos sacerdotes dele e cooperarmos nessa linda história cujo a glória é do Senhor. Amém, é isso mesmo. E quando a gente começa a estudar o Apocalipse, um dos efeitos do livro sobre nós é exatamente que nós vamos nos ver bem pequenininhos no meio de uma história tão grande, um projeto tão grande, e vamos nos ver também grandiosos
por ter esse privilégio de que sermos Deus nos colocou, os simples, os pequenos. Deus nos deu esse reino, essa compreensão de enxergar esse grande projeto de Deus que vai ser apresentado aqui praticamente do início ao fim. Mas na Bíblia, se você quiser ler do início ao fim, você vai entender todo esse projeto de Deus. Né? Eu acho que talvez isso é um pouco do que diz no Evangelho, quando Jesus diz que o menor no reino dos céus ainda é maior do que qualquer um aqui na terra. Né? É verdade. O menorzinho no reino dos céus. Ele não se compara. Que é uma grandiosidade, uma grandeza, né? Muito bem. Sexto, são 7 pontos hoje, certo? Entendeu aí, né? Isso foi proposital? Estou vendo agora. Nos versículos 7 a 8, o anúncio da última vinda do Senhor. O tempo de lamento para aqueles que o rejeitaram, e a certeza desse fato se expressa na palavra amém, né? Ele repete essa palavra. Certamente amém. Certamente amém. A minha tem certamente amém. Com certeza amém. Com certeza é amém. Ele vem. Para quem duvidar, né? Então, e ele coloca isso como um acontecimento que vai provocar o lamento daqueles que rejeitaram a Jesus. Então, essa é uma mensagem do livro de Apocalipse que nós não podemos esquecer. Ele traz um chamamento de urgência para que nós nos coloquemos diante do Senhor e busquemos a sua face, porque Ele certamente vem, amém. Então, e aqueles que o rejeitarem, lamentarão. Então, é urgente que você não rejeite a Jesus. É a mesma coisa de dizer aceite a Jesus, né? Aceite a Jesus, aceite ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Aceitar, né? Às vezes eu gosto muito de dizer assim, é Jesus quem nos aceita. É verdade, mas esse aceitar não é de escolher Jesus, não é dizer assim, tá bom, eu aceito você, né? Não, é de deixar, abrir a porta, abre bem a porta do seu coração e deixa a luz do céu entrar. Então, é deixar a luz está lá, ela é mais poderosa do que nós. Mas se eu fecho a janela, ela não vai entrar no meu quarto. Isso vai criar coisa ruim dentro desse quarto, onde não entra luz. Né? Então, aceitar a palavra do Senhor, render-se ao Senhor, é a melhor alternativa para mim e para você hoje mesmo. Muito bem. E é interessante, né, gente, como as pessoas hoje como o mundo tem facilidade de aceitar, de acolher todo tipo de mensagem, né, que chega até nós. Hoje a gente tem as vias de comunicação maravilhosas como a internet, né? Todo tipo de coisa que veicula aí nas redes sociais, a gente tem uma facilidade tão grande de aceitar como verdade, né, gente? Até repassa. Não, a gente repassa, a gente não só repassa, como a gente repassa com defesa, né? A gente defende aquilo ali como se briga, como se fosse uma verdade absoluta. E como nós temos dificuldade de aceitar as verdades do Senhor, muitas vezes, né? As verdades do Senhor, elas são questionadas. As verdades da palavra de Deus, elas são muito questionadas. As pessoas dizem, qual é a origem disso, né? Quem escreveu isso? Que interesse tinha por trás? Enquanto que na internet, as mensagens absurdas que nos chegam, elas são rapidamente, né, devoradas por nós, assimiladas, e daqui a pouco a gente está fazendo e obedecendo a coisas que, olha, é de arrepiar os cabelos. Quem tem? Muito bem. Sétimo e último ponto. Jesus Cristo é apresentado na sua plena pessoa divina. Por isso que nós começamos cantando hoje aqui que Jesus é o centro, né? Porque ele não é maior nem menor do que o Pai, nem do que o Espírito Santo, mas ele é o centro da história da humanidade. Ele é o centro
Ele foi colocado por Deus Pai como o centro. Né? Ele, nesse momento, todas as atenções são para ele. Deus o escolheu, né? Deus o escolheu e o exaltou. E soberanamente. Por isso é que ele é apresentado aqui, ele mesmo se apresenta. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega. O que é alfa? O que é isso? Alfa e ômega. São ainda bem que eu sabia, ó, são as duas letras, não foi combinado, as duas letras, a primeira letra é o alfa, né, e a última é o ômega, são as duas letras do alfabeto grego, né, a língua em que foi escrito o Novo Testamento, portanto também o livro do Apocalipse, né? E é uma língua de onde se origina também muitas palavras do nossa querida e amada e bela língua portuguesa. Verdade. Olha aí, tá vendo? Ainda bem que ela sabia responder. Por exemplo, o nome, a palavra alfabeto, vem exatamente das duas primeiras letras. É o alfa e o beta, né? Mas quando ele diz eu sou o alfa, é como se ele dissesse assim, eu sou o A e eu sou o Z. Eu sou o começo e o fim, né? Então ele se apresenta assim, né? Eu sou o alfa, sou o ômega. Que coisa maravilhosa. Eu criei todas as coisas, eu estou na origem de tudo, todas as coisas foram criadas por mim e para mim. Elas caminham para a minha finalidade, né? Última, né? O alvo final é Cristo. Ele também se apresenta como eu sou o que é, o que era e o que há de vir. Essa expressão ela é usada somente para Deus. Então aqui Jesus, quando ele usa essa expressão, ele também está se colocando como Deus. Ele está dizendo, olha, eu sou Deus, estou glorificado, sou Deus aqui. Né? Para aqueles que questionam a divindade de Cristo, né? Que Jesus Cristo não seria Deus, seria apenas um profeta, como Moisés, como Elias, né? Pois não é, né? Cristo, Jesus Cristo, é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Verdade. E terceiro, eu sou todo-poderoso. Ele também se apresenta Mais assim. um título de Deus, né? Só Deus, né? Só Deus é o Todo-poderoso. Então, Deus se apresentando em Cristo. Interessante que esse Jesus que está lá é o mesmo que esteve aqui. Né? Inclusive, o corpo de Jesus não ficou aqui. Né? As mulheres chegaram, os discípulos chegaram no túmulo e encontraram o túmulo vazio. Podia muito bem ter encontrado lá o corpo e Jesus ter aparecido em espírito, né? Uma alma. Não podia? Podia. Mas não seria a ressurreição, né? Não seria a ressurreição. A ressurreição inclui o corpo. Inclui o corpo. Então, o corpo de Jesus foi ressuscitado e foi levado aos céus. Ou seja, aquele corpo que foi crucificado, aquele corpo que recebeu chicotadas, que comeu peixe na beira da praia, é aquele corpo que andou sobre o mar, aquele corpo que os discípulos abraçaram, que João gostava de cheirar, de reclinar a cabeça ali, né? Aquele corpo, ele está no céu. Né? E aí, esse corpo agora glorificado que João, o mesmo João, viu, né? Esse é aquele João, o amado, né? Teve a chance de ver, chegou lá quando viu, eita, cadê? Não é mais simplesmente aquele meu amigo humano, né? Aí ele se apresenta agora como Deus, tanto é que João cai, né, por terra, é diferente agora o negócio ali, né? Então, é o Todo-Poderoso que se apresenta. Por isso que a pessoa de Jesus na terra é tão importante, porque se não fosse Jesus, nós não conseguiríamos olhar para Deus. Quando ele se apresenta como homem, como menino, aí a gente consegue se aproximar e dizer, puxa, esse Deus é bom, esse Deus eu quero estar perto dele. Né? Mas não se esqueça, ele continua sendo o Todo-Poderoso Deus. Muito bem. Interessante, né? Agora a gente podia conversar um pouco, talvez finalizando, dizer
que importância, né, nós vemos de tudo isso na situação que a gente vive, né, hoje, né, na situação de tanta tribulação, tanto sofrimento, como o Apocalipse se torna oportuno, né? Assim como foi no primeiro século, que a igreja também vivia muito sofrimento, né? Também hoje a igreja necessita dessa mensagem, né? E vendo esse Jesus aqui, ele nos inspira em muitas coisas, né? Sim, verdade. Né? Então essa é uma pergunta que fica para nós, né? Assim, que significado tudo isso tem para esses dias de tribulação? Eu tenho me renovado em esperança em saber mas Jesus, ele não diz só que conhece, ele não diz assim, eu conheço o fim da história. Ele diz, eu sou o fim da história. Eu sou a trilha da história, eu sou o início, né? Então, ele é tudo. Então, assim, isso dá um descanso para nós, porque nenhuma tempestade vai vir que não esteja no controle dele. E nós sabemos que no fim dos tempos, né, alguns já têm decretado que esse já é o fim dos tempos, e nós não sabemos porque Deus, um dia para ele é como 1000 anos, então ele já disse que está próximo. Se há 2000 anos já estava próximo, então agora está mais próximo do que próximo, né? Está muito perto. Mas... E os sinais da vinda dele se tornam cada vez mais claros, né? Para quem conhece as Escrituras, a gente vê os sinais cada dia mais evidenciados, né? Então isso nos dá a ideia da proximidade, assim como quando você vê o claro, né? Eu gosto de acordar com o claro do dia, né? Então quando eu estou no meu quarto, que começa aquela luzinha a brilhar, né? O quarto já começa a distinguir a porta, meu quarto é bem escuro, mas quando a luz do dia ela vai chegando, vai brilhando, a aurora, ela vai clareando, eu já vou discernindo os objetos, já começo a visualizar melhor as coisas, porque a luz do amanhecer está chegando. E eu vejo, assim, o que a igreja vê hoje, você não acorda com o amanhecer. A aurora do Senhor está chegando. E a gente já consegue discernir os fatos, né, da vinda do Senhor. Estão bem claros, estão muito mais evidentes do que antes. Exatamente. Né? Então, o ômega está chegando. Vou morrer, vai ser na cruz e eu vou ressuscitar em 3 dias. E eles esqueceram disso. E também nós, ele já previu tudo, então ele disse, ó, vai ter dores, vai ter problemas, vai ter tempestades, vai ter perseguição. Então não se preocupem, não vão correr atrás de uma aqui, de outra ali. Onde eu estiver, vocês vão estar. Eu vou atrair vocês para o lugar onde eu estiver, não se preocupe. Né? Então ele está conosco. Então nesse tempo, essa palavra de Apocalipse, ela nos traz paz. Ela não nos traz temor nem aflição, ela nos traz descanso e uma alegria muito grande de fazermos parte de tudo isso. Tem uma outra pergunta aqui para a gente. Né? E você? Como é que você fica nessa história? Nós vimos que para a igreja do Senhor, aqueles que têm andado em fidelidade, a vinda de Jesus e os tempos que se aproximam, né, que demonstram isso, são razão de alegria, né, para aqueles que amam o Senhor. Mas é razão de tristeza e lamentação para aqueles que rejeitam o Senhor. Então a pergunta para você é, de que lado você está? O que representa isso? É alegria para você ou é medo? É alegria e paz ou é temor, né, e lamentação?
vai caber a você responder. Amém? Temos alguma pergunta? Nós temos perguntas, não, nós temos comentários. Comentários. Vamos aos comentários. Pastor Roberto diz: quem tem ouvido, ouça. O pastor Roberto disse, não sei se o pessoal do YouTube consegue ouvir bem o comentário da Vitória, consegue, né? Então, quem tem ouvidos, ouça. Essa expressão, ela tem um simbolismo na Bíblia, né? Está dizendo o seguinte, olha, presta atenção, é isso. Se a Bíblia tivesse sido escrita no cearenseis, né? Teria isso aí lá. Presta atenção. Presta atenção. O que mais? Ele também disse que ele é o caminho, né? Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. A tia Fátima colocou um comentário que eu gostei lá no comecinho. Graças a Deus que eu não tenho mais medo de ler esse livro. Graças a Deus. Realmente, olha, quando eu era criança, eu tinha medo de não só de ler, né? Mas tinha medo de ouvir. Quando o papai pregava sobre a vinda de Jesus, eu ia dormir com medo. E veja bem que o livro ele já traz no início uma palavra para me tranquilizar. Os bem-aventurados, né? Felizes são os que ouvem, os que leem e os que obedecem. Né? Então, é bênção para nós, é uma alegria e é algo que nós vamos procurar nesse estudo, do começo ao fim, tirar esse mito, desmistificar, né? Esse livro como um livro de medo, um livro que ninguém entende. Não, ele foi escrito, como eu falei para vocês na última semana, que eu aprendi isso com o pastor Ivo, ele disse, olha, o livro foi escrito para a igreja, para trazer esperança para a igreja. Então, não foi escrito para ser uma coisa que ninguém entende. Foi escrito para a gente entender e tirar as lições para a nossa vida. Mais alguma coisa, Vitória? Não? Isso mesmo? Maravilha. Então, nós vamos encerrando por aqui, nós vamos orar. Eu sei que o Senhor vai nos abençoar muito nesse estudo do livro de Apocalipse. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar nos comentários do YouTube, pode mandar no WhatsApp, para quem tem os nossos contatos, pode também deixar no direct do Instagram. Nós temos o maior prazer em responder aquilo que soubermos, dentro do que está nas Escrituras Sagradas. Amém. Vou pedir que a Rosana faça mais uma oração. Pastor Nos abençoe. colocou uma pergunta no final, né? E como você fica diante do que você ouviu hoje, né? Você não precisa ter conhecido o Apocalipse todo para você já ter se posicionar, né? O que você ouviu hoje, para você foi uma boa notícia ou foi uma notícia ruim? Eu tenho certeza que você que ouviu todas essas palavras do Senhor recebeu com alegria no seu coração. E você só precisa realmente pedir ao Senhor para abrir o seu coração para essas verdades, para que Ele possa penetrar e ser vida na sua vida. E eu vou orar por você agora. Senhor Jesus, Tu que és o alfa e o ômega, Tu és o princípio e o fim de todas as coisas, Tu és o sentido do nosso viver, de toda a existência, de tudo que nós vemos, de todo o universo criado. Todas as coisas encontram sentido em Ti, Senhor, e foram feitas para o louvor da Tua glória, Senhor. Ó Senhor, olha para nós, para cada uma das pessoas que ouviram nessa noite essa palavra, Senhor. Que em cada coração essa palavra encontre um terreno apropriado, Senhor, para frutificar. Que essa palavra venha trazendo esperança. Que essa palavra venha trazendo ânimo de vida diante das dificuldades. Sim, é o Deus Todo-Poderoso que está no controle dessa história. Nada saiu do controle dele. Não há caos, na verdade. O caos está na mente do homem, no coração do homem. Mas em Deus há tranquilidade de um projeto eterno que está sendo cumprido.
O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor tem misericórdia de nós. Que essa misericórdia alcance nossos corações, que nós estejamos pacificados pelo Senhor, consolados por Ele. E que a fé, a nossa fé, a chama da fé, esteja ardendo no nosso coração. E nós estejamos na grande expectativa da volta do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 A gente teve uns comentários assim, depois que já começou, foi encerrado o período de dúvidas. O senhor quer escutar essa dúvida? Pronto. Teve um pedido de oração pela tia Dete, certo? Deus abençoe. E a dúvida é, pastor, pode por favor citar pelo menos um dos sinais da vinda de Jesus? A frieza da igreja. Da igreja está perdendo o amor esfriando em muitos. É um dos sinais. Existem sinais na criação, né, no planeta, existem sinais no mundo e existem sinais na própria igreja. E esse é um deles, eu vou enfatizar porque isso já faz com que eu e você estejamos prestando atenção, né, que o amor não se esfrie no nosso coração. Amém. Gente, a gente está de volta amanhã ao meio-dia com a oração, na conexão, renovo. E quero lembrar você de preparar os ingredientes da ceia do Senhor que vamos celebrar no domingo que vem, certo? Então, é o primeiro domingo do mês, vamos estar as nossas famílias celebrando a ceia juntos conosco aqui. Eu vou estar ministrando daqui e você vai participar da ceia na sua casa. E amanhã também tem PG. Amanhã tem o PG às 8 horas da noite, quarta-feira, dia de PG. E na quinta eu vou confirmar no grupo aí, na quinta estaremos começando a reunião dos homens, um projeto bem interessante. Deus abençoe a sua vida, dê uma noite maravilhosa, que Deus realmente resplandeça sobre você e sobre a sua família até a sua volta. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.